Olá, que ótimo ter a companhia para mais uma exploração focada. Hoje a gente vai investigar um território assim fundamental na administração pública, o peso da prática e das decisões, judiciais e administrativas nas contratações públicas. Um tema crucial, sem dúvida. E olha, o material que temos aqui é bem rico. A gente está combinando guias sobre a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 2021. Claro, tem até um e-book bem didático, um modelo de termo de referência. Sim, material de apoio importante. Isso. E junto com isso, um compilado de decisões-chave do Tribunal de Contas da União, o famoso jurisprudência de bolso, e ainda umas anotações sobre os desafios, de implementar essa nova lei, principalmente nos municípios menores. Que a gente sabe que é onde o desafio pega mais, muitas vezes. Exato. É um universo que pode parecer um labirinto, verdade. Tivemos a Lei 14.133 convivendo ali com a antiga 8.666 e outras, tipo a Lei do Pregão, a 10.520, e isso até 30 de dezembro de 2023, como a Lei Complementar 198 definiu. Um período de transição bem movimentado. Totalmente. E a própria 14.133, veja só que interessante, ela menciona a necessidade de regulamentação mais de 50 vezes. É muita coisa para ajustar, né? Muitas camadas para entender. Sem dúvida. A regulamentação é um capítulo à parte. Certo. Então vamos organizar as ideias. Qual que é a nossa missão aqui nesta análise? Acho que é entender como as interpretações que já estão consolidadas, principalmente pelo TCU, e as práticas administrativas que foram se firmando com o tempo, funcionam como uma bússola mesmo para os gestores. Uma bússola, gostei da imagem. É bem isso. Como esse conhecimento mais prático ajuda a aplicar a lei com mais segurança, mais inteligência, sabe? Indo além daquela leitura fria do texto. Como que a experiência molda as compras do governo no dia a dia? Essa é a questão. Perfeito. É o como fazer, não só o que fazer. Isso. A complexidade não é pequena, né? Aquela imagem que a gente viu no material, a caricatura do Noé com a arca cheia de leis, 14.133, 8.666, 10.520, decretos, a própria jurisprudência nossa, captura bem essa sensação de excesso normativo, talvez? Sim, ilustra bem o desafio do gestor. Diante disso tudo, como é que o gestor público pode tomar decisões mais seguras, então? Perfeito. É justamente nesse cenário que a jurisprudência, que é o conjunto de decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo assunto, ganha um peso enorme, sabe? O jurisprudência de bolso do TCU, que você mencionou, por exemplo, é uma ferramenta valiosíssima. Ele organiza decisões importantes ali do período de 2017 a 2021, e o legal é que ele organiza pelas fases da contratação: oficialização da demanda, planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. Funciona como um guia prático mesmo desse saber que foi acumulado. Facilita a consulta, né? Muito. E essas decisões, elas agem como um farol. Elas interpretam a lei, preenchem algumas lacunas onde o texto talvez não seja totalmente claro e, muito importante, estabelecem o que se considera boas práticas. Ah, tá. Então não é só interpretar, é dizer, olha, o caminho bom é esse aqui. Exatamente. Isso é vital, ainda mais com conceitos que a Lei 14.133 trouxe ou detalhou melhor. Por exemplo, o documento de oficialização da demanda, o DOD, que é basicamente o pontapé inicial formal, né? O ato que inicia o processo. Certo. E os estudos técnicos preliminares, os ETPs, que são aquelas análises de viabilidade das possíveis soluções para atender à necessidade. O interessante é que o TCU já vinha, assim, batendo na tecla da importância desses documentos de planejamento muito antes deles se tornarem obrigatórios para todo mundo com a nova lei. Quer dizer, a prática e o controle já apontavam para isso antes da lei exigir formalmente. Precisamente. Já era uma cobrança consolidada na esfera federal, pelo menos. Então, acompanhar essas decisões ajuda o gestor a entender não só o que a lei manda fazer, mas, como você disse, como fazer na prática, evitando tropeços comuns que podem gerar desde questionamentos até
Bom, processos de responsabilização, né? Exatamente, evita muita dor de cabeça. E naquele período de transição, onde se podia escolher entre a lei antiga ou a nova, como previa lá o artigo 191 da 14.133, ter essa orientação da jurisprudência devia ser ainda mais fundamental, imagino, para dar segurança na escolha do caminho a seguir. Com certeza. Dava um respaldo importante para a decisão do gestor de qual regime adotar naquele momento. Agora chegamos naquele ponto onde a teoria encontra a prática. Fica mais interessante, né? Vamos olhar para alguns desses casos emblemáticos que o material do TCU destaca, ver como essas decisões, assim, na prática, orientam e até moldam as ações dos gestores. Com certeza. É no estudo de casos que a gente vê a coisa acontecer, né? Vamos começar pelo planejamento. Essa é uma fase que a nova lei, ali entre os artigos 18 e 53, trata com um nível de detalhe que a gente não via antes. Isso não é por acaso, sabe? Reflete justamente a importância que os órgãos de controle como o TCU já vinham cobrando há anos. O planejamento sempre foi visto como o calcanhar de Aquiles de muitas contratações. A raiz de muitos problemas que aparecem depois, né? Exato. Um ponto básico, mas assim essencial, é justificar a necessidade e a quantidade. O TCU sempre foi rigoroso quanto a isso. Tem um acórdão, o 1335 de 2020, por exemplo, que foi em plena pandemia. Lembro. Contexto difícil. Muito. E o TCU foi enfático ali. Exigiu não só a justificativa clara da necessidade, mas também a memória de cálculo detalhada para a quantidade de ambulâncias que se queria comprar. Não vale aquele simples precisamos comprar. Tem que demonstrar o porquê e o quanto, com base em fatos, em dados concretos. Faz sentido. Transparência e racionalidade no gasto. Isso. Outro elemento-chave são os estudos técnicos preliminares, o ETP. Mesmo antes da lei nova tornar obrigatório para todos, o TCU já cobrava ETPs bem fundamentados. O Acórdão 4039 de 2020, por exemplo, ressaltou a importância de uma análise de mercado ampla que explore diferentes fontes e soluções possíveis para atender a demanda da administração. Para não ir direto na solução mais óbvia, talvez. Exatamente. A ideia é não seguir um caminho único ou pré-concebido sem uma análise crítica das alternativas. E aqui entra um ponto sensível que estava nas anotações que a gente recebeu. Sim. Essa exigência de ETPs robustos, embora seja fundamental para a boa gestão, representa um desafio adicional considerável para municípios menores. Ah, a questão da capacidade técnica? Justamente. Muitas vezes eles não dispõem de equipes técnicas especializadas para elaborar esses estudos com a profundidade necessária. É um ponto de atenção real na implementação da lei. Com certeza. E a qualidade do projeto básico PB ou do termo de referência, como fica? Ponto crucial. O Acórdão 820 de 2019 é um marco aqui. Ele estabelece que o gestor que aprova um PB com falhas óbvias, falhas que poderiam e deveriam ter sido identificadas por ele, pode sim ser responsabilizado pelos prejuízos que vierem disso, mesmo que o projeto tenha sido feito por uma empresa contratada. Nossa, isso é forte. Quer dizer, não dá para só assinar e dizer, foi a empresa que fez. Não dá. A assinatura do gestor não é mera formalidade. Ela carrega a responsabilidade pela qualidade do que está sendo aprovado. A responsabilidade é dele. Isso é bem sério. Na prática, como um gestor pode se precaver diante de um projeto complexo, talvez fora da sua área de expertise direta? Não é fácil, né? Não é fácil. É um desafio real. Exige diligência. Significa questionar, pedir esclarecimentos, talvez até buscar uma segunda opinião técnica, seja interna ou externa, se houver uma dúvida substancial. Não se trata de refazer o trabalho do projetista, óbvio. Entendi. Mas sim de exercer um controle crítico, verificar se o projeto parece lógico, se está completo, se está aderente às necessidades que foram definidas lá atrás. É um papel ativo. Faz sentido. E voltando aos exemplos, você falou da justificativa, do ETP, do PB e a estimativa de preços. Esse é um clássico, né? Um clássico sempre presente nas auditorias do TCU. O Acórdão 3224 de 2020, por exemplo,
reitera que a pesquisa de preços não pode se basear só em cotações diretas com fornecedores. Isso é muito pouco, muito frágil. É preciso formar o que se chama de cesto de preços aceitáveis, buscando referências em diversas fontes, contratos similares de outros órgãos que hoje estão mais fáceis de achar no portal da transparência, no painel de preços. Sim, tem mais informação disponível. Exato. Portais de compras governamentais, atas de registro de preços que ainda estejam válidas, pesquisas na internet com critérios bem definidos. E um ponto fundamental: os preços precisam ser recentes. Ah, claro. Inflação, mudança de mercado. Com certeza. O Acórdão 1398 de 2018 considerou uma falha grave usar orçamentos com mais de 15 meses para iniciar uma licitação. Essa defasagem pode levar a sobrepreço, se o mercado caiu, ou a uma licitação deserta, se os preços subiram muito. Ou seja, a pesquisa tem que ser bem feita e atualizada. Exato. O que a gente vê em todos esses exemplos da fase de planejamento é um padrão claro, né? O TCU consistentemente age sobre a falta de diligência prévia, a falta de cuidado na preparação da contratação. Isso sugere fortemente que, historicamente, o planejamento era um ponto fraco sistêmico, sabe? A origem de muitos problemas como desperdício de recursos, obras paradas, serviços inadequados. Entendi. E a nova lei tenta blindar essa etapa justamente por reconhecer que ela é a raiz de muitos desses males. É um foco preventivo. Faz todo sentido. Um planejamento cuidadoso, informado por essas lições aprendidas, por essas decisões do TCU, funciona como um escudo mesmo. Evita problemas que só iam aparecer lá na frente. É a base para que a contratação realmente atinja o objetivo dela. Perfeito. É o alicerce da boa contratação. Ok, planejamento bem feito é a fundação. Essencial. Mas e na hora de escolher quem vai, de fato, executar o serviço ou entregar o bem? Na fase de seleção do fornecedor, que a nova lei cobre ali pelos artigos 53 a 71, mais ou menos. A jurisprudência também tem muito a dizer aí, imagino eu. Tem sim, e são orientações cruciais para garantir duas coisas: isonomia, tratamento igual para todas, e a escolha da melhor proposta para a administração. Veja a questão da qualificação dos licitantes, por exemplo. A súmula 283 do TCU traz uma distinção que parece sutil, mas é importante. O edital deve exigir prova de regularidade fiscal e não de quitação. Qual a diferença na prática? A regularidade permite que empresas que tenham débitos parcelados, mas que estejam em dia com as parcelas, possam participar. A quitação exigiria zero débito. Então, a regularidade amplia a competição, permite que mais empresas participem. Ah, interessante. Mais competição, potencialmente melhores preços. Exatamente. Outro ponto fundamental é definir critérios objetivos para avaliar a capacidade técnica dos licitantes. O Acórdão 914 de 2019 reforça muito essa necessidade para evitar aquela subjetividade que pode acabar levando a direcionamentos indevidos, a favorecimentos. Certo. Tem que ser claro o que se espera. Sim, e claro, algo que parece básico, mas às vezes escapa, a atividade econômica principal da empresa, aquilo que está descrito no contrato social dela, tem que ser compatível com o objeto que está sendo licitado. O Acórdão 503 de 2021 lembrou disso. Não dá para contratar uma empresa de informática para fazer uma obra civil, por exemplo. Parece óbvio, mas precisa estar atento. Entendi. O desafio aqui parece ser encontrar aquele ponto de equilíbrio delicado, né? Exigir o necessário para garantir que o futuro contratado tenha condições reais de cumprir o contrato. Sim, a segurança é fundamental. Mas sem criar tantas barreiras ou barreiras muito subjetivas que acabem afastando bons competidores e, no fim, reduzindo as chances de obter uma proposta realmente vantajosa. É uma linha tênue. Exatamente. Mas, na prática, quão difícil é definir critérios técnicos que sejam realmente objetivos e justos, sem acabar, talvez até sem querer, favorecendo um certo tipo de empresa ou uma tecnologia específica? Olha, essa é a arte e a ciência da boa licitação. Não é simples. Exige conhecimento do mercado, um diálogo muito próximo com as áreas técnicas que demandaram um serviço ou bem, e uma redação muito, muito cuidadosa no edital. Imagino. Às vezes, o que parece objetivo no papel pode ter efeitos restritivos que não eram a intenção inicial. Por isso, a importância de revisar,
de questionar os critérios propostos internamente. É buscar a segurança sem sacrificar a competitividade, como você bem colocou. Um equilíbrio constante. Perfeito. E depois que o contrato é assinado, a atenção continua, certo? Não acabou ali. Vamos para a gestão contratual, que a nova lei aborda a partir do artigo 89, mais ou menos. Quais são as lições importantes que a jurisprudência consolidou aí? Muitas, e muito importantes, porque é na execução que o valor público é entregue de fato, ou é perdido, né? Um ponto central é a fiscalização ativa. O TCU é categórico nisso. A responsabilidade primária de fiscalizar o contrato é da administração pública, ponto. Não dá para delegar totalmente. Não dá. O Acórdão 875 de 2020 deixa isso muito claro. Mesmo que se contrate uma empresa ou um profissional para auxiliar na fiscalização, o que é comum, por exemplo, em obras complexas onde se contrata uma gerenciadora? Sim, uma supervisora. Isso. Essa atuação é de apoio, de assessoria. Ela não substitui e nem tira a responsabilidade do fiscal público que foi designado formalmente para aquele contrato. E essa designação tem que ser formal, viu? E mais, os fiscais precisam ser capacitados para a função. Várias decisões apontam isso, como uma menção no item 1.9.3.2 do Acórdão 2878 de 2017. Não basta só nomear alguém no papel, tem que preparar essa pessoa. Capacitação é chave, então. Fundamental. Outro tema super frequente é a prorrogação de contratos, principalmente aqueles de serviços continuados, limpeza, vigilância, suporte de TI, etc. Não é algo automático. Ah, não é só porque está previsto no contrato que pode prorrogar? A cada prorrogação, o gestor tem que demonstrar que as condições continuam vantajosas para a administração. E o que isso significa na prática? Pesquisar preços de novo. Exatamente. Fazer uma nova e ampla pesquisa de mercado para comparar os preços que estão sendo pagos no contrato com os preços vigentes no mercado. Os acórdãos 1649 de 2019 e 120 de 2018, entre muitos outros, exigem isso. Prorrogar sem essa análise é irregular. Pode dar problema. Entendi. Tem que verificar se ainda vale a pena continuar com aquele contrato. Isso. E por fim, mas não menos importante, a aplicação de sanções. Pensa assim, o fornecedor atrasa a entrega ou entrega um produto com qualidade inferior ao contratado. Aplicar as penalidades que estão previstas na lei e no contrato. Multa, advertência, suspensão. Sim. Isso não é uma opção, sabe? Não é uma escolha que o gestor pode fazer ou não fazer. É um dever. O Acórdão 2077 de 2017 é muito claro ao afirmar que a omissão do gestor em apurar as faltas e aplicar as sanções cabíveis pode levar à responsabilização dele mesmo. Nossa. Então tem que agir. Tem que agir, para proteger o interesse público e garantir o cumprimento do contrato. É o poder-dever de sancionar. Então, o que a gente percebe é que muitas dessas orientações, que foram construídas ao longo de anos de prática, de fiscalização, de decisões dos tribunais de contas sobre as leis anteriores, elas acabaram sendo incorporadas de forma explícita no texto da nova Lei 14.133. A lei nova já nasce com essa bagagem toda. Exatamente, é um ótimo ponto. Vários institutos que eram considerados boas práticas, ou que eram exigências recorrentes do TCU e de outros órgãos de controle, foram positivados, ou seja, viraram regra escrita na lei nova. A fase preparatória, que agora é descrita com tanto detalhe lá no artigo 18, exigindo ETP, análise de riscos, gerenciamento de riscos, esse é um maior exemplo disso. Ela reflete toda essa jurisprudência acumulada sobre a importância crucial do planejamento. É a lei reconhecendo onde estavam os principais gargalos. Legal ver essa evolução. Sim, mas tem outros exemplos claros também. A obrigatoriedade da matriz de riscos para certos tipos de contrato, como obras de grande vulto, lá no artigo 103, a previsão expressa da possibilidade e às vezes até o dever de negociar com o primeiro colocado para buscar um preço ainda melhor, no artigo 61. Que antes era mais controverso, né? Era exatamente. Agora está lá, claro. A exigência formal de seguir a ordem cronológica de pagamentos para dar transparência e evitar favorecimentos, no artigo 141. E até aquela regra interessante que manda a autoridade avaliar as consequências práticas de uma eventual anulação do processo antes de decidir por ela, lá no artigo 147.
A ideia é buscar preservar o interesse público mesmo quando há falhas no processo. Uma visão mais pragmática, talvez. Exato, mas consequencialista, buscando a melhor solução para o interesse público no final das contas. Além disso, a lei nova claramente investe na profissionalização e na governança das contratações. Ela fala em segregação de funções, define papéis importantes como do agente de contratação, da equipe de apoio. Sim, cria uma estrutura mais clara. E estrutura o sistema de controle em 3 linhas de defesa, como diz o artigo 169, que vão desde quem opera a licitação do dia a dia, passando pelo controle interno da própria organização, até o controle externo, que é o papel dos tribunais de contas. Tudo isso é um esforço para consolidar as boas práticas e criar mecanismos mais robustos para garantir contratações mais eficientes, mais eficazes e mais íntegras. É uma tentativa de subir o nível geral da gestão de contratações no país. Essa é a intenção, sem dúvida. Que mergulho profundo fizemos hoje. Fica muito evidente que dominar contratação pública não é só sobre conhecer artigos de lei, decorar prazo. É fundamental entender como esses artigos são interpretados e aplicados no mundo real, na prática diária da gestão. Com certeza. E as decisões do TCU, como essas que estão compiladas nesse Jurisprudência de Bolso, são uma fonte indispensável para isso, né? Um guia prático. Sem dúvida. A lei, ela dá o esqueleto, as regras gerais, mas é a jurisprudência, junto com a boa prática administrativa, que vai se desenvolvendo com a experiência, que preenche esse esqueleto com músculos e nervos, sabe? Que dá vida à aplicação concreta das regras. E sempre com o objetivo de alcançar as finalidades da licitação. Escolher a proposta mais vantajosa, sim, claro, mas também promover o desenvolvimento nacional sustentável e garantir tratamento isonômico a todos que querem contratar com o governo. É um campo vivo, dinâmico, onde o aprendizado tem que ser constante. Não dá para parar de estudar. É verdade. E para quem está lá na ponta, tocando esses processos, seja num ministério grande, numa secretaria estadual ou numa prefeitura pequena lá no interior, conhecer esses precedentes, essas histórias de decisões, não é apenas uma questão de evitar problemas com os órgãos de controle, de evitar uma multa. Não, vai muito além disso. É, acima de tudo, uma ferramenta para tomar decisões melhores, mais conscientes, mais seguras e que usem o dinheiro público, que afinal é de todos nós, da forma mais eficiente possível. É sobre gestão, de verdade. Perfeito. É sobre entregar mais valor para a sociedade. Então fica aqui uma provocação final para nossa reflexão. Além da conformidade com a lei, daquela busca por seguir as regras à risca, que é importante, claro, como que a internalização real desses entendimentos consolidados pela jurisprudência pode, de fato, ajudar a transformar a cultura das contratações públicas? Uma ótima pergunta. Como a gente pode evoluir de uma mentalidade focada só em cumprir procedimento para uma que busque ativamente a melhor solução para a necessidade pública, usando os recursos de forma mais estratégica, mais inteligente? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão, é um caminho a ser construído. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima.